O tema da mensagem de hoje é linguagens de honra. Amém? Acompanha comigo no quadro Marcos capítulo 6, a partir do versículo 2, que diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas somente. Curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estavam admirados da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? O texto nos fala, amado, de um ser tão maravilhoso que era Jesus, e que ele estava no meio da tua cidade, no meio do teu povo, e algumas pessoas diziam assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Às vezes as pessoas querem olhar para nós, dizendo e te apontando aquilo que você foi no passado. Mas não era esse aquele nóia, aquele drogado, aquele maloqueiro? Não era esse que tinha uma família destruída, que já teve não sei quantos filhos? Eles estavam falando, sabe de quem? De ninguém mais senão Jesus. Se não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, de Judas, de Simão, e que está aqui conosco, suas irmãs? E a Bíblia diz que quando Jesus ia lá para fazer milagre, eles se escandalizavam, porque eles não olhavam justamente para quem ele era, mas para o passado dele. Às vezes alguém vai olhar para você e vai dizer: mas não era você que era o fulano de tal? Não é você, Alexandre, que era o pai de santo até alguns anos atrás? Agora você é pastor? Agora você é irmão? Agora você é crente? Antes você era daquele que descia o pau em todo mundo, sabe? Tinha sangue na veia, tinha sangue no olho, e agora você com essa mansidão toda, o que aconteceu? Não querem nos dar honra. E a palavra de Deus nos diz que o princípio de todas as coisas é honrar. Jesus, amado, ele fala com aquele povo, e a Bíblia diz que ele foi impedido de fazer alguns milagres pela falta de fé, pela incredulidade daquele povo. Porque as coisas da parte de Deus acontecem principalmente a partir das nossas atitudes. Deus não força ninguém. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha a segunda parte que diz: se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, sabe o que vai acontecer? Nada. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, entra na minha vida, né? Como diz aquele louvor: entra na minha casa. Não é assim? Muda a minha vida, restaura tudo. Mas se você não quiser, não deixar, ele não vai fazer. É diferente do diabo. O diabo ele não pede, ele simplesmente entra, estraga, transforma, arromba, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O interessante é que os dois textos aqui, eles apresentam uma realidade muito diferente, né? Marcos fala uma coisa e Provérbios diz outra. O texto de Marcos 6 apresenta uma realidade de escassez, onde Jesus diz que é impedido de fazer milagres. Por quê, amado? Porque aquele povo era incrédulo. Contrário do texto que Provérbios diz, Provérbios 3:9, nos mostra uma outra realidade muito diferente, onde há abundância, onde os celeiros ficam cheios e os lagares transbordam, que é o que determina a diferença entre uma situação e outra. Mas a decisão de acontecer é a decisão de honrar. Em Marcos, Jesus diz que ficou sem honra na sua própria casa, impedindo de fazer milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus às vezes ele fica sem honra dentro da nossa própria igreja, dentro do seu próprio trabalho.
dentro da sua própria família. Porque ele fica impedido de fazer alguma coisa quando nós não damos honra a ele. Não ouvimos a tua palavra, não colocamos em prática. Então simplesmente é dizer: tudo que você está falando eu não acredito. Se eu não acredito, então é mentira. Imagina um filho seu olhar para você e falar: tudo bem, se é minha mãe, se é meu pai, mas tudo que você fala entra aqui e sai por aqui, porque eu não acredito numa palavra que você fala. Sabe por que não acredita? Porque não pratica. E se nós não praticamos, simplesmente nós estamos dizendo com as nossas atitudes: eu não acredito, não serve para mim. Você está entendendo? Isso é desonra. Sabe aquele filho que quando você fala para ele, ele fala: tudo bem, sim senhor, sim senhora. Aí você fala: que bonitinho, né? Olha como ele é obediente. Aí ele sai e simplesmente ele não faz nada do que você falou. Mas ele não te confronta. Ele continua estando do teu lado. Ele continua, sabe, tendo paz, sendo apaziguado contigo. Porém, na prática não funciona. Adianta alguma coisa? Adianta eu dizer sim, Senhor, amém, glória a Deus e aleluia, mas não colocar em prática aquilo que é ministrado? Mateus 10:41 nos ensina que se quisermos receber o galardão consequente da honra, temos que praticá-la. De que forma? De todo o coração. Muitos, amado, querem abundância, muitos querem prosperidade, crescimento de Deus, sabe, uma vida nova, de milagres, mas não honra o Senhor. E essa atitude torna-se o desejo deles impossível de ser realizado. Deus, apesar de ele ser um grande galardoador, Deus fica impedido pela sua própria palavra de abençoar alguém que não honra. Às vezes nós falamos: Deus, mas por que aconteceu isso comigo? Por que meu carro quebrou, meu filho ficou doente? Sabe? Por que esse mês que sobraria um dinheiro para me fazer determinada coisa, tinha que acontecer um aumento da luz? Pifou a televisão? E às vezes nós queremos exigir de Deus algo que nós não fazemos. É você chegar no quintal e falar: por que não está cheio de melancia no meu quintal? Alguém vai falar: você plantou? Não, mas eu queria. O lugar que está cheio de melancia, talvez eu não sacolou, mas tem um preço para isso. Você pode trazer quantas você quiser. Já que você não semeou, você paga para tê-la. Amém? Então a Bíblia nos diz o seguinte: que a linguagem de honra é quando ela parte a partir da sua vida. Se ela não partir de você, não pode partir de Deus. Porque se Deus fizer diante das suas atitudes por falta de honra, Ele está indo contra a tua palavra. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Eu só posso pedir se eu dou. Eu só posso clamar se eu realmente faço. Senão não tem jeito. Primeiro, a atitude de honrar a Deus determina a nossa abundância ou escassez, não o nosso desejo. Todos, amados, em sã consciência desejam a abundância, mas nem sempre põe em prática o princípio de honrar a Deus. É a nossa atitude e não o nosso desejo que vai determinar que a realidade que experimentamos seja abundância ou escassez. Esse negócio, eu até queria fazer, mas não deu. Eu até queria plantar, mas não deu. Você também vai dizer: eu até queria colher, mas não plantei. Você está entendendo? Que nós temos a resposta de tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos a resposta de tudo aquilo que nós semeamos. Nós temos a resposta de tudo aquilo que nós praticamos. Você entra dentro do seu carro, se você não fizer o princípio do que o motorista deve fazer, você não sai com ele do lugar. Você pode entrar dentro dele e falar: vai, vamos, estou te mandando, eu sou seu dono. Vai, cara, paguei tanto por você e agora você não vai? Não, vai sair do lugar, porque existem alguns princípios para isso. Ah, pastor, mas sabe que eu estou com sono, mas eu tenho que chegar até lá em Eldorado, mas eu estou em pleno Imigrantes a 120 por hora, acho que eu vou tirar um cochilo. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que eu estou cansado. Ele vai mandar um anjo aqui, vai mandar o anjo pegar a tua alma e levar para a glória. Sabe
por quê, amado? Porque nós às vezes queremos tentar a Deus. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e dizemos assim: Deus, se vira. Engraçado que o Senhor nunca falou isso para nós: se vira, eu quero. Amém? Tudo depende da experiência que você quer ter, de abundância ou de escassez. Você é que decide. A atitude de honrar a Deus determina a nossa situação. Às vezes nós dizemos assim: não, isso aqui eu não quero, se não for do meu jeito não vai. Então, meu irmão, se Deus tiver que fazer alguma coisa pelo meu jeito ou pelo teu jeito, está na roça. Porque os nossos jeitos, as nossas atitudes precisam ser mudadas e moldadas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se aquilo que Ele quer te abençoar for abençoar também o teu irmão, também o teu próximo, Deus te abençoa. Mas se for para te abençoar e prejudicar alguém, esquece a bênção. Amém? Deus não vai te dar algo que vai prejudicar o outro. Tira o cavalinho da chuva. Eu posso orar dizendo: Senhor, eu quero chegar a gerente. Mas se orar dizendo: Senhor, tira aquele gerente de lá, faz ele ser pego no ato errado, manda ele embora porque eu quero ficar no lugar dele, essa oração Deus não ouve. Isso não é oração, isso é macumba. Desejando mal para os outros. Você não precisa ensinar a Deus o caminho que Ele deve traçar, mas você apenas deve dizer: Senhor, eu desejo chegar neste local. Se não for nessa empresa, vai ser na outra, sem prejudicar ninguém. Segundo, se quisermos abundância, precisamos aprender a honrar a Deus. Se quisermos crescer, meu irmão, crescer em Deus, experimentar uma vida de milagre, em todos os sentimentos, nós precisamos aprender a honrar a Deus, mas na prática, não apenas em palavra. A história do filho: sim, pai, sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, não, senhora, mas virou as costas, não faz nada, não tem honra. Honrar por palavra, honrar dizendo glória a Deus, honrar dizendo: não, o importante é que eu fui na igreja hoje. Se você veio apenas corpo presente, você não fez nada. Porque a palavra de Deus diz que quando nós entramos na presença dEle e não adoramos, nós pecamos. Não, eu estou aqui para cumprir uma vontade de alguém, da minha mulher, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do pastor. Amado, se você não fizer por amor ao Senhor, não faça, porque você não está fazendo nada. Vai ter gente naquele dia, quando encontrar com o Senhor, não tem nada para apresentar a Deus, porque simplesmente fez coisas por interesse. Não, eu fiz para, sabe, cumprir uma meta. Não cumpra a meta. É melhor que você faça do teu jeito, mas de coração, do que você tentar fazer do jeito que lhe é cobrado e fizer de qualquer jeito. Com as nossas atitudes, o nosso dia a dia, nós devemos honrar a Deus, não apenas com palavra. E como que se faz isso? Como nos honramos ou deixamos de honrar a Deus? Eu quero te dar aqui algumas pistas, amém? De como você honra ou desonra ao Senhor. Letra A: honramos a Deus quando o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Provérbios 3 nos ensina: honra ao Senhor com as primícias. Ou seja, a primícia, amado, é um princípio de honra, pois destaca a Deus em primeiro lugar. Quando nós damos as primícias do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa vida a Deus, nós estamos demonstrando na prática que Deus e a sua vontade está acima de todas essas coisas, sabe, de qualquer projeto pessoal, familiar em nossas vidas. Porque a primícia é o primeiro. Normalmente, né, não sei se em todo lugar do mundo, mas no Brasil é assim. Quando você vai no aniversário, que o aniversariante, depois que cantou parabéns, ele vai cortar o bolo. Todo mundo fala: para quem é o primeiro pedaço? Você já participou disso? Você já teve a sensação, tomara que seja para mim? Não porque o primeiro é mais gostoso, porque o primeiro vem recheado de quê? De prioridade. O primeiro quer dizer: nossa, estou te entregando isso porque você é especial, ou meu melhor amigo, ou pai, ou mãe, ou esposo, ou filho. E quando a pessoa recebe, os outros falam: oh, sabendo o que quer dizer honra? Talvez, meu amado, honra não está em dar nada para alguém, mas em atitude. O Senhor desejaria, no seu aniversário, Ele ter o primeiro pedaço. Não que Ele ficaria triste se não tivesse. Isso é só uma simbologia que eu estou dizendo aqui. É você entregar ao Senhor o seu primeiro.
Nas primeiras horas da manhã, ao invés de você abrir a janela e falar, nossa, que droga, que tempo feio, chato, horrível, hoje vai ser só a graça, abra a janela e diga, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Nossa, o tempo hoje está diferente, né? Diferente do que você quer, porque esse tempo que nós temos visto, estamos acompanhando a cada dia, em todas as épocas e estações do ano, ele está todo ano, ele se repete, você não acostumou ainda. Foi a primícia que fez a diferença entre a oferta de Caim e de Abel. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Abel deu as primícias, enquanto Caim fez o que a maioria das pessoas faz. Primeiro ele viu o resultado da sua colheita, fez as suas contas, o que sobrou, ele tirou uma oferta para o Senhor. Olha como isso é importante. Você conhece a história de Caim e Abel? Que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro. Eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Por que que Deus aceita um e rejeita o outro? Ah, porque Deus faz acepção de pessoa. Não é isso. Porque Deus, ele não olha valores, mas ele olha atitude. Ele olha princípios. E amado, o que que ele faz? Ele pega lá as suas coisas, né? Abel, ele cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. E o irmão, ele cultivava a terra, ele plantava, ele colhia. Então Abel, ele pegou a sua melhor ovelha, aquela que era mais nobre, talvez a que tinha um valor maior. Falou, Senhor, isso eu quero te dar de presente. Quando você vai dar presente para alguém, primeiro que você não é obrigado a presentear ninguém, sim ou não? Tem alguma regra dizendo você é obrigado a trazer presente? Não. Presenteia quem ama. O presente é um princípio de honra. Às vezes a pessoa, ela fica até meio constrangido, sabe? Quando você traz um presente para ela, porque ela não imaginava que você, de certa forma, estaria honrando ela. Esperaria qualquer um menos você. Contrário de algumas pessoas que você espera não pelo presente, mas pela atitude, não vem. Não é assim? Abel, ele faz o quê? Ele pega o seu melhor e entrega para o Senhor. O seu irmão, ao ver ele fazendo isso, ele diz, eu vou fazer também. Aí ele vai lá, olha, bom, essa aqui tá boa, essa aqui tem umas manchinhas, não vou conseguir vender. Separou, fez uma quantidade e foi oferecer ao Senhor. Deus rejeitou. Porque se não é o primeiro, se não é a primícia, se não é o melhor, Deus não tem o porquê aceitar. Amém, irmão? Imagine que você chega no restaurante e você quer comer pizza. Aí você olha o cardápio e diz assim, olha, a pizza custa 20, eu só tenho 19 ou 18. O dono do estabelecimento vai dizer para você sim ou não. Se ele disser sim, 18, 15, 10, ele der um aval que ele concorda, ele tem o direito de pegar resto de pizza dos outros por ser mais barato e tentar vender para você porque ele está fazendo por 15? Você aceitaria? Não é isso que você pediu. Se ele concordou, então ele tem que te servir na mesma proporção que serve os outros. Não importa o valor que você vai pagar, sim ou não? Assim somos nós com Deus. Não importa que um tem mais, o outro tem menos. O que Deus olha para nós é a nossa atitude, irmão. Imagine que nós estamos agora mudando de prédio, né? E o que o Senhor requer de nós é fidelidade. Se cada um fizer, não importa o valor, seja 10 centavos, mas se você fizer com ordem e decência, fizer, sabe, honrando ao Senhor com as suas atitudes, você pode ter certeza que você tem muito mais a receber do que a dar. Porque Deus é fiel. Deus não precisa do ouro, Deus não precisa da prata, Deus não precisa de nada, porque tudo isso é dele. Nada é nosso. É tão verdade que nada é nosso, que no dia que você morre, você pode ter milhões no banco. Não adianta colocar dentro do seu caixão, porque você não vai levar para lugar nenhum. Se alguém não colocar uma roupa em você, colocar aquelas florzinhas fedidas dentro do seu caixão, você vai de qualquer jeito. Porque na hora da morte não tem quem é rico e quem é pobre. Todos vão morrer, todos vão entrar no estado de apotrificação normal, igual os outros. Não pense que o rico, na hora que o seu corpo entrar no estado de apotrificação, ou seja, ficar podre, ele vai cheirar perfume francês. É igual o pobre, igual o mendigo. Todos são iguais. Deus nivela todo mundo por igual.
Então não é porque o fulano fez ou faz porque ele tem, ou porque ele não tem, ou porque ele precisa, ou porque não precisa. É porque ele tem um princípio, e o nosso princípio precisa ser a honra. Então quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, somos agraciados por isso. Primiciar, amado, é colocar tudo que um dia foi nosso debaixo do senhorio do Senhor. Tudo que foi nosso, nós colocarmos debaixo do senhorio dele, ele nos abençoa. Preste atenção. Primeiro, seu carro não é seu, sua casa não é sua, seus filhos não é seu, sua roupa não é sua, a sua vida não é sua. Tudo isso foi nos emprestado para que nós então pudéssemos regozijar e aqui na terra decidir para onde nós queremos ir. Amém? Nossos recursos, nosso tempo, talento, disposição, serviço a Deus, sabe? Tudo tem que ser para o reino do Senhor em primeiro lugar. Por isso que a primícia, amado, é um princípio de prosperidade quando nós destacamos Deus em primeiro lugar. Tem um louvor que nós cantamos, esqueci o nome dele, que fala poder de filho. Tem uma parte que diz assim: pode levar tudo que é meu, só me deixa apenas com o meu coração, ao qual um dia o Senhor tocou e transformou. Porque todas as coisas, amado, a gente conquista de novo. A única coisa que nós não podemos conquistar é se nós virarmos as costas para Ele. Você pode ter tudo, se você não tiver Deus, você não tem nada. E a melhor opção é ser amigo de Deus. Sabe? A primícia é um princípio de prosperidade que abre as portas para a abundância. Quer aprender a honrar a Deus? Dê-lhe a primícia de tudo. Da sua vida, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua saúde, dos seus talentos, dos seus dons, tempo da sua vida. Dê a Ele o primeiro. Esse primeiro é o Senhor. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino e a sua... E o que mais? E as demais? Que as demais coisas? Aquilo que você precisa. Um servo de Deus não pode ficar preocupado com a conta que ele tem que pagar amanhã, se ele é fiel a Deus. É a mesma coisa, amado, um servo de Deus não pode ficar preocupado se o patrão tem dinheiro para pagar. Pessoal, ele vai para casa e ele fala: nossa, o patrão comprou um carro novo, estou na roça, e agora eu não vou receber, porque ele vai tirar parte desse dinheiro para pagar a prestação da Mercedes nova que ele comprou. Mentira, é o contrário. Quando nós olhamos para o patrão e vemos que cada dia ele está prosperando, ele comprou um sítio novo, uma fábrica nova, você se enche de alegria e fala: o homem tem dinheiro, eu estou numa terra fértil. Quantos de vocês aqui ficam sem dormir à noite pensando se o patrão vai te pagar no final do mês ou não? Você não está nem aí, você não descansa? E pode acontecer dele não ter dinheiro para te pagar? Óbvio que pode. Mas se percebe que nós temos confiança no homem que nós estamos vendo. Por que você percebe isso? Porque você trabalha para ele. E se você trabalha, você entende que se você não receber de uma forma normal, você vai receber na justiça. Mas você recebe. Por quê? Porque você trabalhou. Por que para Deus nós imaginamos que é diferente? Sendo que a Bíblia diz assim, Jesus disse: eu não te chamei por servo, eu te chamei por amigo. Você tem duas opções: ou você é meu servo, ou você é meu amigo. O que você prefere ser, servo ou amigo? Eu prefiro ser amigo. Servo nós já somos naturalmente, porque somos filhos. Mas ser amigo é aquele que compartilha com tudo que eu tenho. Você compartilha com todos os seus colegas quem você é, o que você pensa? Não, mas com seu amigo você compartilha. E você tem certeza que todos podem até ficar contra ti, mas o teu amigo, ele vai estar do teu lado, ainda que você esteja errado. Letra B: honramos a Deus quando respeitamos e valorizamos a Ele e aos seus ensinos. Honra, amado, tem a ver com valorização. Muitos deixam de honrar a Deus, ou mesmo honra quando desonra quando trata a sua palavra, sabe? E a sua presença como algo comum. Preste atenção: ou você vive no natural e todas as coisas acontecem naturalmente, porque da mesma forma acontece para você como acontece para uma pessoa do mundo, ou você vive o sobrenatural.
de saber que você é uma pessoa espiritual e que todas as coisas acontecem porque Ele deseja que você seja abençoado. Nós devemos dar, razão ao ensino, atenção à palavra do Senhor, tratar a palavra de Deus como algo especial, não como um livro, como uma aula normal, não como um desejo da carne, mas a importância da presença do Espírito Santo em nós. Isso sim faz a diferença. Você pode escolher pecar satisfazendo a carne, entristecendo o Espírito, ou não fazendo nada de errado, procurando não fazer e agradar o Senhor e o próprio Deus, assim como é que a Bíblia nos pede. Amém? Mostrando, amado, a nossa valorização, a honrar ao Senhor. Quando respeitamos os seus ensinamentos, nós valorizamos e honramos a Deus. E assim, nós desonramos ou deixamos de honrar ao Senhor quando simplesmente ignoramos essas partes. Amém? Quer honrar a Deus? Valorize, respeite, põe em prática os seus ensinos. Letra C. Honramos a Deus quando não duvidamos dele. Nossa incredulidade mostra o quanto somos inseguros, o quanto temos dúvida, e com isso nós desonramos a Deus. É a mesma coisa quando alguém te dá uma ordem e te promete algo, e você faz aquela cara que, mesmo que não fale nada, mas aquela cara de será. A pessoa está dizendo: rapaz, pode confiar, estou te dando a minha palavra. Quer ver você desmontar a pessoa e falar para ele: sua palavra para mim não vale nada? Era melhor você ter dado um tapa na cara dela, ia doer menos. Não é verdade? Porque a única coisa que nós temos de propriedade é a palavra. Se nós não temos a palavra como prioridade, nós não temos nada. Você está entendendo? O brasileiro, ele se preocupa, né? Nem todos, mas uma boa parte se preocupa muito com o nome. Eu tenho um nome limpo. Você pode ter um nome limpo, mas se você não tiver palavra, você não tem nada. Você pode ter até um nome sujo, que não deveria, mas se você for uma pessoa de honra, não é porque o teu nome, está seguro de fazer qualquer ordem de crédito, que você não é uma pessoa de palavra. Nossa incredulidade e nossa insegurança desonra a Deus. Você orou, o Senhor disse para você: fique em paz, vai acontecer. Só que nós achamos que o acontecer é amanhã. E às vezes o acontecer de Deus é daqui a um ano. Porque é daqui a um ano que você vai estar maduro bastante para colher esse fruto. Queira colher um fruto que aparentemente está pronto. Já tentou comer caju quando ele está verde? Ele cheira maduro, ele tem a cor de maduro, mas quando você põe na boca e ele não está pronto, ele amarra a tua boca. Eu me recordo uma vez, de vez em quando eu conto esse testemunho, que eu estava lá na 25 de março com a fome, rapaz. Eu não gosto muito de caju, o suco de caju não é muito a minha praia, mas eu vi aquele caju amarelo, ele é meio amarelado, meio roxeado, parece um arco-íris, né? Enorme. O cara chegou para mim e falou: ó, madurinho. Aquele cheiro subiu. Falei: vou comprar. Irmãos, eu fui com tanta fome, com tanta vontade, dei uma mordida no meio daquele caju e arranquei. Achei estranho no começo, a hora que o dente entrou, mas deve ser impressão minha, eu vou dar sequência. Oh, tristeza. Aquilo começou a amarrar a boca. Mas ele estava mole, teoricamente estava maduro. Ele estava cheiroso, teoricamente estava maduro. Ele estava bonito, ele tinha todos os aspectos de estar pronto, mas não estava. Sabe o que aconteceu? Eu joguei o caju fora, tirei aquele negócio da boca. E até para falar, eu estava falando igual a Hebe, com a boca amarrada assim, sabe? Nem abria direito, porque aquele negócio trava tudo. Você olha para Deus e fala: Senhor, está pronto. O Senhor fala: não está. Mas tem cara de pronto, está cheirando que está pronto. O Senhor fala: espera um pouco. Mas às vezes nós não queremos esperar. Não, se não for assim, eu também não quero. Se não for desse jeito, também para mim não dá. Nossa incredulidade, amado, e insegurança desonra a Deus. Se Ele está dizendo não, por que você está dizendo sim? O vendedor, coitado, ele queria vender, não importa. Para ele também, talvez, estava bom.
Mas só sabe perceber se está bom ou não quando você experimenta. Amém? Por muitas vezes é desonrando a Ele é que nós declaramos que temos a plena certeza que aquilo que Ele falou Ele não cumprirá. Que quando você desonra, você está dizendo que você está prometendo não vai cumprir. Amém? Quer honrar a Deus? Acredite nele, confie no seu cuidado. Amado, confiar que você vai pegar o ônibus de manhã e você vai chegar no seu trabalho, isso não é confiança, isso é o seu dia a dia. Confiar é que está tudo de greve, ninguém tem nada para fazer, não tem nenhum carro para rodar, porque está de greve, você precisa chegar no trabalho 8 horas da manhã, você sai da sua casa às 7, dizendo, Deus, eu creio, não sei como. Isso é confiança, confiar naquilo que você não vê, naquilo que você não acredita, naquilo que você não tem possibilidade, isso é confiança. Confiar é você dar o passo sabendo que o segundo passo talvez você não consiga, mas a confiança é depositar no Senhor. Senhor, eu preciso. Das duas uma, o tombo eu sei que eu vou levar de qualquer jeito, mas a minha confiança eu coloco em Ti, para que a partir do segundo passo o Senhor me dê sustento. Amém? Isso é confiança. Confiar que tudo está bem é fácil, não vai longe. Pega um bebê que está acostumado com a mãe, e essa mãe pega esse bebê, talvez de uma forma mais bruta, e passa para o seu colo, para você ver. Na hora que você pegar, ele se arruma, porque ele conhece o colo da mãe. A mãe pode rodar, pular, sair correndo com ele nas costas, normal, ele está no colo da mãe, ele reconhece aquele colo. Deus quer que você reconheça o colo dele, porque até hoje Ele nunca deixou você cair. Por que que você acha que você vai cair? Por que que você acha que você, sabe, vai ficar para trás, vai se machucar, visto que todas estas vezes você tem sido uma pessoa fiel ao Senhor? Pastor, mas algumas vezes eu pisei na bola. Irmão, fique em paz. Quantas vezes teu filho pisou na bola e você deixou de amá-lo por causa disso? Não. Deus não vai deixar de te amar porque algumas vezes você pisou na bola. Letra D, honrando a Deus quando damos graça em tudo. A Bíblia diz que Israel, no período de peregrinação no deserto, amado, ele desonrou, ele irritou a Deus ao ponto de Deus decidir que nenhum deles entraria na terra prometida. Olha que coisa dura. Deus disse, Ricardo, eu vou tirar você daqui e vou levar para aquela terra prometida. Isso é uma promessa de Deus, sim ou não? Deus pode voltar atrás daquilo que Ele fala? Nem sempre. Depende das nossas atitudes às vezes. Vou te dar um exemplo básico. Você fala para o teu filho, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano, você tem que passar de ano. Aí você só lembra da primeira promessa, dar a bicicleta. A segunda, que é responsabilidade, passar de ano, não, isso aí fica para lá. Não deu, a professora é muito chata, não quis ir para a escola porque estava frio, enfim, chegou no final do ano, isso é uma bomba. Aí você fica lá esperando o Papai Noel. E aí fala, e aí pai, cadê a bicicleta? Ele fala, e aí, cadê o ano? Mas você prometeu, mas você também prometeu. É a lei da semeadura. Se eu lançar, eu colho. Se eu não lançar, eu não colho. Está entendendo? Israel, eles murmuravam, eles reclamavam, eles questionavam, ele ficava brigando com a sua liderança, ele ficava questionando a ordem de Moisés. Moisés mandava fazer isso, tinha que explicar por que que eu tinha que fazer isso. Sabe aquelas pessoas que sabem que tem que ficar aqui e vai para cá, e quando alguém fala, não, sai daqui, fica aqui, porque aqui é o teu lugar, ela fala, mas por que que eu tenho que fazer? Dá um peteleco e fala, porque sim. Você não sabe que é aqui que tem que ficar, por que que você está questionando para ficar aqui? E às vezes também nós fazemos tempestade num copo d'água. Tem coisas, irmãos, que nós decidimos fazer ou não fazer. E o princípio da honra é obedecer. Obedecer não apenas quem está acima de mim, mas quem está junto comigo e quem está abaixo, porque você não é maior do que ninguém. E uma coisa eu tenho que entender, eu dou uma ordem, essa pessoa cumpriu ou não, eu já dei a ordem, está diante dela e de Deus. Eu não tenho que fazer nada por mim mesmo. Israel, eles murmuravam contra Moisés. Moisés tinha que explicar por que que Deus mandou fazer aquilo. Uns faziam e outros, não sei não, eu não acredito nisso não. Sabe? Sabemos que Ele passa a dirigir os nossos caminhos. E se reclamamos ou murmuramos, o rumo da nossa vida muda.
Deus não vai te obrigar a fazer nada, mas quando você toma uma decisão, preste atenção na decisão que você vai tomar, porque isso pode lhe causar um alto preço. Ah, mas eu não quero, não aguento. Demonstra, sabe? Talvez assim, se não for do meu jeito, não vai. Então, filho, quantas pessoas saíram de empresas maravilhosas porque simplesmente lá alguém fez alguma coisa que não lhe agradou, e hoje passa na frente dessa empresa e chora: por que eu saí daqui? Por arrogância, porque você achou que tinha que ser do teu jeito. Amém? E por que Deus deixou? Porque Ele tentou nos ensinar várias vezes, só que a gente disse: não, se não for do meu jeito, eu não quero. Então vai morrer no Brás. A Bíblia, amado, não nos pede para dar graça por tudo, mas nem tudo é motivo de graça, mas em tudo. Pastor, eu vou dar graça porque meu pai morreu, eu vou dar graça porque perdi o emprego, eu vou dar graça porque essa parte ruim aconteceu. Talvez você não tenha motivo para dar graça, mas a Bíblia diz: em tudo é graça. Poderia ter sido pior. Alguém fala: que absurdo, você capotou o carro, acabou com tudo, perdeu o carro, perdeu um braço, e você está dando graças a Deus? Sim, você não perdeu a vida. Outras pessoas que estavam com você não morreu. Você teve que passar por aquilo, faz parte do processo. O dar graça, amado, nos mostra que conseguimos reconhecer a Deus, e principalmente Ele no nosso caminho. Dar graça em tudo, sabe? É o reconhecimento que recebemos de Deus, mais do que merecemos ou merecíamos, até mesmo o inferno, mas Ele nos deu a redenção. Quer honrar a Deus? Dê graça em tudo. Letra E, estou terminando. Honrar a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. Segundo Samuel 24:24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Preste atenção, que Davi queria a posse de uma terra. Ele era o rei da cidade, o rei da terra. O homem disse para ele assim: não, essa quantidade que você precisa, esses bois, essa terra, o Senhor é rei, eu te dou. Ele disse: não, o que eu vou fazer para o Senhor é uma oferta, é um sacrifício, é algo que eu quero dar, e aquilo que eu quero dar, eu estou dando aquilo que me custa. Quer ver um exemplo? Eu falo: Ricardo, eu quero dar um presente para Maria, mas eu não quero gastar meu dinheiro. Ele fala: não, a Maria, amiga minha, eu tenho isso aqui sobrando, dá isso aqui de presente para ela. Aí eu pego o presente e dou para Maria. Maria fica feliz. Mas quem que deu o presente? Eu ou Ricardo? Ricardo. Não foi eu. Eu fui apenas o agente de entrega. Sim ou não? Davi entendeu que para Deus aceitar aquilo que ele realmente estava fazendo, ele precisava pagar algo que lhe custava. Amado, às vezes nós queremos algo, mas não queremos pagar preço. Queremos algo fácil, e nós entendemos que aquilo que vem fácil vai embora fácil. Mas aquilo que lhe custa, aquilo que tem suor, aquilo que, sabe, houve uma prática da tua parte, houve um esforço da tua parte, isso você honra. Nós percebemos que tem pessoas que ganham pouco, e elas fazem tanto com este pouco, e aqueles que ganham muito sem esforço nenhum, às vezes gastam numa noite numa balada. Sabe por quê? Porque não teve custo, foi muito fácil. Deus, Ele requer de nós atitude. Se você pudesse ser médico sem precisar ir lá na escola, alguém te dava um cursinho básico de 1 mês, te dava um diploma e te colocava para trabalhar no Albert Einstein, e te pagasse a mesma proporção que paga para um médico formado que estudou a vida inteira, para você ia falar: nossa, que joia, estourei, estou fazendo a melhor coisa, estou ganhando igual o cara e não precisei de esforço nenhum, até a primeira cirurgia.
Você vê aquele monte de aparelho, você olhar para um lado e para o outro, mas o que é isso aqui? Aonde eu corto? Aonde eu costuro? Ai, que nojo. Não é verdade, irmão? Não estudou, não pagou um preço, não sabe por onde começar. A pessoa quer tirar a carta, ela vai e compra a carta. No Brasil isso é muito natural. O cara não sabe dirigir, ele não sabe tirar o carro do lugar, mas ele tem carta. Aí ele pode falar assim para o amigo: ó, sou habilitado. Ele fala: é mesmo, rapaz, que bom, vamos para a praia? Não, eu não pego estrada. Mas você não é habilitado? Não, mas eu não sei dirigir. Mas para que você quer isso? Joga isso fora. Porque era melhor você não ter nada, mas você entrar dentro do automóvel e fazer ele sair do lugar, e nós chegamos a um determinado local, do que você ter uma carta, alguém passando mal, você com o carro na garagem e não ter a possibilidade de sair. Para tudo precisa ter um custo. Nós só podemos honrar a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. Ô pastor, eu não posso vir à noite, eu estou com sono. Ontem teve vigília de jovem, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu vou me esforçar, porque eu quero adorar o meu Senhor, visto que eu não posso vir à noite. Isso é custo, isso é esforço. Amém? Muitos têm dedicado a obra de Deus, amado, com a sua vida, mas dão aquilo que lhes sobra, sabe? Falando que não dá, porque eu não tenho tempo, não me sobra tempo para orar, não dá para fazer discípulo. Ah, pastor, dá muito trabalho esse negócio de célula. Eu vou para a célula, tem uns caras lá que é muito chato, sabe? Fica me ligando 2 horas da manhã querendo oração. Eu não sou pastor, mas Deus te colocou na condição de líder. Então é para você liderar. Porque se fosse o pastor orar, ele fazia, Deus tocava no coração daquela pessoa orar para a casa do pastor. Aí ele falou: não, ora, liga para o teu líder. É ele que tem que orar por você. Porque a oração que vai subir diante do Senhor é a mesma no pastor, porque o Deus que abençoa sou eu. Você está entendendo? Tem coisa que dá trabalho, tem coisa que você diz: não, mas não dá tempo, não sobra dinheiro para primiciar, não deu para, sabe? Eu tenho que pagar a prestação da Casas Bahia. Ou eu pago a prestação da Casas Bahia, ou eu oferto na casa do Senhor. Então oferta na casa do Senhor, porque a Casas Bahia, mano, Deus proverá para você pagar. Primeiro que você não deveria fazer nada que está fora da sua condição. O problema do brasileiro é que ele tem fé para comprar, ele não tem fé para pagar. Ele diz assim: eu vou comprar um carro em 60 parcelas de R$1.000, só que ele ganha 1.100. Aí diz: não, pela fé. Ele tem fé no primeiro mês, no segundo, no terceiro, só que ainda tem mais 57 parcelas para ele ter fé. Aí ele tira das coisas de casa, de Deus. O filho só come bolacha traquina, não sei o preço, mas vamos dizer aqui, custa R$3. Aí ele quer trocar a mesma de chocolate, custa 59 centavos. E ele acha que a criança não vai perceber. Por quê? Porque eu tenho que pagar o carro. Mas quem mandou você comprar um carro nessa parcela? Você não pode pagar. Quem mandou? Aí você fala: não, mas foi Deus. Deus fala: eu não, você que ousou fazer o que não pode. Sabe, irmão? Aí nós queremos culpar a Deus porque você está endividado. Seu carro você não tem dinheiro para fazer a documentação. Você não pagou IPVA, IPTU e tem 500 multas. Sabemos que nós participamos de um país que é uma máfia de multa, mas a multa não corre atrás de você se você estiver andando direito. A plaquinha está dizendo 60, você fala: não, eu quero 80, então vai. Enquanto é só a plaquinha, você passa. Quero ver quando tiver o radar, ele não perdoa ninguém. E a multa chega. E aí nós não conseguimos honrar, porque nos custa isso. Aí você tem que pagar a parcela disso, daquilo outro, fica todo endividado. E aí quando você deixa de fazer, aí é o carro que quebra, ou ele quebra, ou ele é roubado, ou ele é extraviado, ou a televisão simplesmente novinha deu pau, perdeu total, playboy. E aí nós queremos culpar Deus. Aí falamos: Deus, eu não aceito este devorador na minha vida. Ele fala: não, por que você não repreendeu ele? Você tinha toda a oportunidade de repreender. E sabe quando nós temos a oportunidade de repreender? Não é a hora que está sobrando, mas é a hora que você não tem. Você tem a escolha: ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Está diante de uma situação na tua casa, uma crise no país. Ou você coloca comida dentro da tua casa, ou você leva os seus filhos no shopping. O que você prefere? Gastar R$100 no shopping para satisfazer a alegria dele, ou colocar esses mesmos R$100 de mistura na tua casa para o mês todo?
Às vezes nós queremos, sabe, amado, fazer por um dia, o outro dia Deus proverá. E se Deus não prover? Você está entendendo? Primícia é fazer discípulos que vão nos custar. Você pensa que é fácil ser pastor? Não. Seria muito bom vir aqui em cima, pregar e ir embora. Mas não é só isso. Sabe, você pensa que é fácil ser líder de uma célula? Ah não, o cara só vai lá uma vez por semana, ministra, depois tem a parte do lanche, que é a melhor parte, né? Todo mundo ali em comunhão. Não é só isso não. Ele ora, ele jejua, ele intercede pela tua vida, ele põe a cara para bater pela tua família. Se você não está bem, ele também não está bem. É igual filho. Tem gente que diz, filho que casa, tô liberto. Nada, é trabalho dobrado. Porque aí vem ele, vem a esposa e agora começa a vir os filhos. Antes era só ele que dava trabalho, agora é a família. Está entendendo? Mas tem a parte boa disso, irmãos. Tudo tem um custo. Quer honrar a Deus? Dê a Ele o seu melhor, mesmo que te custe. Letra F, honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele tem posto sobre a nossa vida. Mateus 10:41 diz, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de... Efésios 6:2 diz, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Por que nós temos visto nessa geração tantos jovens morrerem? Uma geração, o Brasil está condenado a se tornar um país de velho, porque os nossos jovens estão morrendo. Sabe por quê? Por causa de princípio. O princípio de falta de obediência, o princípio da rebeldia, o princípio de que eu faço aquilo que eu quero, e se meu pai ou minha mãe me der um tapa, eu vou denunciá-lo e ele vai preso. Um dia eu falei para minha filha, eu te dar uma surra, e se você sair daqui e for denunciar, na hora que vier a carta eu te levo junto. O juiz que condenar, você vai morar com ele, porque eu não quero mais você na minha casa. Você, pá, dá um susto. Ela regalou o olho, sabe? Porque essa lei da palmada, isso é uma obra de Satanás. A Bíblia diz assim, não devemos espancar, mas a Bíblia diz, não afasta a vara do teu filho. Porque se você não bater, a polícia bate. Se você não bater, o traficante bate. Se você não fizer, outro faz. Não vai longe. Uma vez eu estava no shopping e uma criança estava lá esperneando, fazendo um maior furdunço. A mãe não tinha o que fazer. Todos que passavam falavam, se fosse meu filho, Você está entendendo? Se essa pessoa pudesse bater, com certeza ela pegava pelo menos na orelha e falou, infeliz, respeita a tua mãe, endemoniado. Não é filho seu, mas você toma as dores. Se você não cuidar, alguém vai cuidar. Se você não corrigir, alguém vai corrigir. Sabe? Nós honramos as nossas autoridades. A nossa primeira autoridade começa pelo pai e mãe. Ah, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. É a mãe que você merece. É o pai que você merece. Porque se é tudo isso, de alguma forma você tem ajudado. Amém, irmão? Eu não acredito que um filho amável consegue ter uma mãe miserável. Ela pode ter os defeitos dela, mas diante de você a história muda. Você está entendendo? O seu marido, ele pode ser uma pessoa bruto com todo mundo, mas se você é uma esposa amável, ele vem até sendo bruto, mas com você é diferente, porque o amor é que prevalece. Você está entendendo? Nós devemos colocar ordem e assumir a autoridade que temos. Sabe, irmãos, eu tenho um certo problema com algumas pessoas que ao chegar na igreja não me conhecem, falam, nossa, esse pastor deve ser muito bravo. Só não. Na verdade eu sou muito manso, mas também sei ser bravo na hora que precisa ser bravo. Todo mundo é assim, não é verdade? Se você impor
impor algo é aquilo que você quer mostrar quem você é. E às vezes nós não somos. Mas por muitas vezes a cara não ajuda, que é o meu caso. Às vezes você manifesta de uma forma e é interpretado de outro. Mas quando você, no dia a dia, mostra quem é, ninguém pode negar quem você realmente é. Isso é tão verdadeiro que quando a pessoa fala assim, não, você está falando do fulano, não é porque você não conhece, porque o dia que você conhecer, você pensa diferente. Nós não precisamos de ninguém para nos defender, mas as nossas atitudes nos defendem. A mesma coisa, a pessoa que mostra ser uma coisa, na verdade ela é outra totalmente pior, ruim. Fala, não, deixa você conhecer que você vai ver quem é a peça. Não é assim? O ser humano não tem esse tipo de análise, amado. Mas o princípio de todas essas coisas é reconhecer. Você sabia que a autoridade, toda autoridade, seja ela pai, mãe, prefeito, governador, professor, líder de alguma coisa, foi delegada por Deus? E todo aquele que tem uma autoridade, ele será cobrado pelo Senhor? Pastor, ainda bem que eu não sou autoridade nenhuma. A coisa que eu sou é marido e pai. Ixi, seja autoridade 2 vezes. Faça com excelência, porque naquele dia você prestará conta diante do Senhor. Então às vezes nós queremos julgar, falar mal do líder, falar mal do pastor, falar mal do prefeito, falar mal do fulano, falar mal do ciclano, porque alguém está falando, porque todo mundo está dizendo. Não entra nesse barco furado, porque aquilo que você falar é aquilo que você vai semear, consequentemente aquilo que você vai viver. Eu conheci um pastor, hoje ele é pastor, mas ele foi um jovem muito rebelde na quadrangular. Pensa num jovem que ele era pior que o Lula na igreja. Fazia rebelião com o líder de jovem quando era jovem. Depois ele casou, sabe, com o líder dos casais. Ele fazia rebelião com tudo. Um dia o superintendente disse para ele, você um dia será pastor porque você tem esse chamado. Mas não chore pela igreja que você vai ter. Amado, ele tem uma igreja tão rebelde, ele conseguiu ficar 1 ano e entregou a igreja. Porque um dos membros tentou colocar ele na cadeia. Sei lá o que aconteceu. Sabe por quê? Porque aquilo que nós semeamos é o que nós iremos colher. Não vai longe. Aquilo que você fez com seus pais de rebeldia, você vai ver os teus filhos fazer contigo na mesma proporção. Você vai olhar e falar, meu Deus, eu já vi essa história. Só Cristo pode quebrar isso. Quando a gente fala, Senhor, eu errei muito no passado, mas agora eu quero corrigir a minha vida. Eu quero aprender a honrar. Eu não honrei a vida inteira, a partir de hoje eu vou honrar. Ah, mas vão me chamar de qualquer coisa. Vão me chamar disso ou daquilo. Vão dizer que eu mudei, que eu fiquei bobo. Não importa o que vão dizer. Importa o que você vai colher. Não adianta todo mundo, amado, colher o melhor e você colher qualquer coisa. Sabe? Comer mortadela e arrotar caviar. Quando nós honramos a Deus, quando nós desrespeitamos a autoridade, desrespeitamos a Deus de uma forma indireta. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada por Ele. Pastor, mas esse presidente, esse prefeito, esse vereador que é um ladrão, que é corrupto, que fez isso, que fez aquilo, eu tenho que honrar? Claro que tem. Você não é obrigado a aceitar o erro dele, mas você tem que honrá-lo pela função da qual ele exerce. Chega para um juiz e fala, você é corrupto, para ver o que acontece contigo. Ele pode até ser, mas ele é uma autoridade delegada, e ele tem autoridade para mandar te prender. Sim ou não? Chega para o teu pai, para tua mãe, somente quando é criança, fala, não aceito o que você fala, você está errado. Ele fala, está errado. Uma vez eu fui fazer isso com a minha mãe, tomei um peteleco e saí rodando. Eu posso estar errada, mas toma, isso aqui está certo. Nunca mais eu bati o pé e dizia que a minha mãe estava errada. Minha mãe era general, filho, daquele tamanho, mas a baixinha era brava. Hoje ela é um doce. Ele já sabe o que ela já foi. Ela não gosta muito que eu falo, não. Ela fala, pronto, já vem o pastor contar a minha história. Amém, amado? E quando nós agimos assim, nós deixamos de honrar a Deus e atraímos sobre nós condenação e escassez. Quer honrar a Deus? Honra a autoridade sobre a tua vida. Lembre-se que a prática do princípio da honra, junto com o princípio de fidelidade, é quem vai determinar se você vai experimentar a abundância ou a escassez.
não é o seu desejo. Mas nós devemos praticar por amor a Deus. Não praticar para nos dar bem, para que as coisas comecem a funcionar perfeitamente. Mas quando praticamos o princípio, por outro motivo, que não seja o amor de Deus, nós desonramos ao Senhor. Amém? Se você fizer algo para Deus, simplesmente por fazer, sem amor, é melhor não fazer. Senhor, eu não tenho como fazer, eu não tenho condição de fazer, mas eu sei que a tua obra necessita, eu vou fazer. Você deu um copo d'água para uma pessoa que passou na tua porta pedindo, faça por amor. Não faça para o vizinho da frente e olhar para você e dizer, nossa, como ele é bonzinho. Se você fizer isso, a sua obra não valeu nada. Mas se você fizer, mesmo que ninguém veja, é melhor que não veja, e fez de coração, por algo tão simples, você poderia dizer, mas eu faria isso até para um vira-lata na rua. Não queira interpretar assim. Faça por amor, e tudo que você fizer por amor, a Bíblia diz que o Senhor vai reconhecer naquele dia no céu. Está dizendo para você fazer para crente, está dizendo para você fazer para qualquer ser humano, até para um animal. Faça por amor. Sem amor, tudo que você fizer é palha. Amém? Aprenda a praticar o princípio da honra com a motivação correta, porque a prática desse princípio, vou dizer uma coisa para você, amado, tem me feito prosperar na minha vida cristã e ministerial. Não quero falar isso para me engrandecer, o Espírito Santo é a minha prova. Eu sou uma pessoa que honro, aprendi a honrar. Sei que sou falho em algumas coisas, mas um princípio que eu aprendi é de honra. Eu sei honrar as minhas autoridades, eu sei honrar a minha liderança, eu sei honrar os meus líderes. Tem coisas aqui que eu poderia tomar decisão sozinho, mas eu faço questão que eles estejam juntos, sabe? Que eles participam. Ouço a opinião deles, ainda que algum eu possa até não concordar, mas eu tenho que ouvir, porque às vezes eu não concordo, mas às vezes ele está mais certo do que eu. Amém? Isso é princípio de honra. Se eu não honrar, eu não serei honrado. A honra que eu vou receber não é que eu vou impor, ela é automática. Se eu respeito o Ricardo, consequentemente ele vai me respeitar. Sim ou não? Se eu falto com respeito com ele, por mais que ele queira me respeitar, em algum momento ele vai dar uma cutucada, porque é ser humano. Aí eu vou achar ruim? Não. Porque na mesma proporção que eu faço, eu recebo sempre em dobro. Então tenha certeza, amado, que Deus fará o mesmo com você. O que você escolhe é abundância ou escassez. Se você quiser abundância, prosperidade, restituição, aprenda a honrar a Deus. Aprenda a honrar o teu irmão. Aprenda a honrar desde o menor ao maior. Não faça acepção de pessoas. Aprenda a amar aqueles que te afrontam. Aprenda a amar aqueles que batem de frente com você. Aprende a amar aquele que fala mal de você. Porque amar quem fala bem, quem está nos abraçando e dizendo eu te amo, é muito fácil. Sim ou não? É fácil amar o teu filho. O difícil é amar o filho que é só da tua esposa, que olha para você e fala, você não é meu pai, você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Você fala para ele, vem para dentro, e fala, não vou. Aí você sustenta, você faz tudo, mas na hora de corrigir você não pode. O Senhor diz, é ele que você tem que amar, porque o teu filho você já tem um amor natural. Está entendendo? É fácil amar o amigo de empresa, que toda vez quando alguém pergunta de você, ele fala bem. Difícil é amar aquele que fala, não, manda ele embora porque ele não faz nada. E tudo que você faz, ele vai por trás e tenta te atrapalhar. É esse que o Senhor diz, o teu inimigo você precisa amar. Nós achamos legal, amado, amar aquelas pessoas que nos trata bem. Eu nunca vi, sabe, o ser humano de modo geral fazer uma festa para os seus inimigos. Ou fazer uma festa, um baita churrasco, o melhor que tem, só picanha, e vou chamar todas aquelas pessoas que falam mal de mim. Tem gente que faz isso para se autopromover, dizendo, tá vendo? Toma, eu posso. Não é esse princípio. É quando você traz lá e fala assim, me perdoa. Mas eu não tenho que te perdoar, tem sim, porque eu quero ser teu amigo. Mas eu não quero ser teu amigo, mas eu quero te abençoar. Eu quero estar com você. Isso é honrar. Honra não é quando eu honro o Ricardo, porque o Ricardo tem alguma coisa para me oferecer. Isso não é honra, isso chama-se interesse. Honrar é quando eu honro a pessoa, independente se ela tem algo para me abençoar ou não, pelo que ela é. Deus, Ele quer que você ame a Ele, não pelo que Ele tem para te dar.
mas pelo que Ele é. Senhor, ainda que o Senhor não me cure, eu estou morrendo, mas eu te amo da mesma forma. Isso é honra. A gente ouve assim: Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não abrir a porta de emprego até amanhã, nunca mais eu venho tomar ceia. Isso é honra? Isso é troca. E pessoas assim, o Senhor não quer, mas mesmo assim Ele ainda ama. Você está entendendo? Segure a mão da pessoa que está aí do seu lado, assentado mesmo, e você vai repetir esta oração comigo.